Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Quem é o assassino de John Fitzgerald Kennedy? O assassinato de JFK é um dos grandes mistérios que envolve a política norte-americana no século XX. Existem várias teorias da conspiração que envolvem esse crime com ainda muito mais mistério do que ele propriamente dito já possui. Algumas teorias falam inclusive da interferência de alienígenas e outras, mais pé no chão, falam sobre o envolvimento de Cuba e da União Soviética. A versão oficial segue sendo a de que Lee Harvey Oswald agiu sozinho no dia em que resolveu disparar um tiro contra o presidente, que acabou tirando a sua vida em novembro de 1963 na cidade de Dallas. Porém, no início do ano, o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva ordenando que os documentos classificados relativos ao assassinato do JF Kennedy fossem revelados. E isso aconteceu nessa semana. Na última segunda-feira, Donald Trump anunciou que em 24 horas os documentos seriam finalmente revelados a público. E eles vieram de fato, e é sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. O que há de informação nova sobre o assassinato de John F. Kennedy que nós não sabíamos e o que nós sabemos sobre esses documentos até agora. Se você tem interesse por esse assunto, eu já peço para você deixar um like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, e compartilhar o conteúdo com um amigo ou uma amiga, e considere se transformar em membro apoiador aqui do canal. Por menos de $1 você assiste aos vídeos com antecedência, você tem acesso a conteúdos exclusivos, pode fazer sugestão de pauta, entre outras vantagens. Beleza? Então pensa nesse assunto e bora pro vídeo. Olha, eu confesso para vocês que eu tomei a liberdade de ir até o site do National Archives, onde estão disponíveis os documentos relativos ao assassinato do JF Kennedy. Por que eu falo J? Acho que eu vou falar John e acabo falando J. Enfim, JF Kennedy. Porém, quando eu cheguei lá no site, eu descobri que são mais de 2.000 arquivos e que são mais de 60 milhões de páginas. E para fazer o download de arquivo por arquivo, eu ia passar uma semana fazendo apenas isso, e lendo seria o trabalho de uma vida. Eu tenho certeza que nesse exato momento tem muito historiador, esquentando as mãos para ter acesso a esses arquivos e desenvolver uma pesquisa por muito tempo sobre os vários assuntos que lá existem. Afinal de contas, não dizem respeito apenas à morte do Kennedy, mas também sobre a interferência da CIA em países como o próprio Brasil. Sendo assim, como esse não é o meu objeto de pesquisa e como eu não tenho todo esse tempo disponível para fazer um material exclusivo aqui no canal, eu tive que reconhecer a minha insignificância e recorrer à mídia tradicional, que já fez uma primeira avaliação, conversou com alguns historiadores e chegou a algumas conclusões preliminares a respeito desses documentos. E eu trouxe então aqui algumas dessas notícias que eu já li para compartilhar com vocês, e à medida em que eu for lendo, eu vou fazendo comentários, beleza? Bom, a primeira notícia que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês é a da Associated Press. A matéria que eu vou ler aqui com vocês, ela já está previamente traduzida, então provavelmente vão ter alguns erros de português, mas eu vou tentando sanar à medida em que eu vou lendo, beleza? Arquivos de assassinato de JFK recém-lançados revelam mais sobre a CIA, mas ainda não apontam para conspirações. Documentos recém-divulgados relacionados ao assassinato do presidente John F. Kennedy em 1963 deram aos leitores curiosos mais detalhes na quarta-feira sobre as operações secretas dos Estados Unidos na era da Guerra Fria em outras nações, mas inicialmente não deram crédito às teorias da conspiração que circulavam há muito tempo sobre quem matou o JFK. Então, como eu mencionei, esses documentos vão nos falar sobre vários outros assuntos, não apenas sobre o assassinato em si. As avaliações dos cerca de 2.200 arquivos postados pela Administração Nacional de Arquivos e Registros dos Estados Unidos, a National Archives, em seu site, vieram com uma grande ressalva,
Ninguém teve tempo suficiente na quarta-feira para revisar mais do que uma pequena fração deles. A grande maioria das mais de 6 milhões de páginas de registros, fotografias, filmes, gravações de som e artefatos relacionados ao assassinato dos arquivos nacionais já foram divulgadas. Uma revisão inicial da Associated Press de mais de 63 mil páginas de registros divulgadas essa semana mostra que alguns não estavam diretamente relacionados ao assassinato, mas tratavam de operações secretas da CIA, particularmente em Cuba. E nada dos primeiros documentos examinados minou a conclusão que o assassino de Kennedy, o Lee Harvey Oswald, era o único atirador em Dallas em 22 de novembro de 1963. Ou seja, até agora, são muitos arquivos, a versão oficial segue sendo a verdadeira. Nada aponta para um segundo atirador, disse Philip Shannon, que escreveu um livro de 2013 sobre o assassinato. Não vi nenhum grande sucesso de bilheteria que reescreva a história essencial do assassinato, mas é muito cedo. De fato, a gente tem que ir com calma. Cuidado com as pessoas que já estão tirando conclusões sobre os documentos, porque ainda estão em fase inicial, né, da averiguação, e trabalhar com documento não é um troço fácil, né? Eu não trabalho diretamente com arquivo, eu trabalho mais com fonte impressa, mas eu devo dizer para vocês que é um trabalho árduo. Na próxima quinta-feira vai sair uma entrevista com o professor Daniel e vocês vão ver, trabalhar com fontes raras nos trazem informações inéditas e é muito interessante, então é preciso calma. Calma. Cuidado com os comentaristas espalhafatosos de internet. Kennedy foi morto em uma visita a Dallas quando sua carreata estava terminando sua rota de desfile no centro da cidade e tiros foram disparados do prédio do Texas School Book Depository. A polícia prendeu Oswald, de 24 anos, um ex-fuzileiro naval que se posicionou no poleiro. Bom, aqui é a parte da história já que a gente conhece. Historiadores esperam novos detalhes sobre o homem que matou JFK. Um ano após o assassinato, a Comissão Warren, criada pelo presidente Lyndon Johnson para investigar, concluiu que Oswald agiu sozinho e não havia evidências de conspiração. Mas os críticos da comissão ainda teceram uma teia de teorias alternativas. De fato, a Comissão Warren chegou em algumas conclusões de maneira bastante apressada, meio que para dar uma resposta ao público. E sim, existem brechas para a gente pensar na participação de entidades maiores, porém não há evidências, existem indícios. Os historiadores esperam detalhes que detalhem as atividades de Oswald antes do assassinato e o que a CIA e o FBI sabiam sobre ele de antemão. Legal. Shannon apontou na quarta-feira para documentos divulgados anteriormente sobre uma viagem que Oswald fez à Cidade do México no final de setembro de 63. Os registros mostravam que Oswald pretendia entrar em contato com a embaixada da União Soviética lá depois de viver como desertor dos Estados Unidos na União Soviética de outubro de 59 a junho de 62. Shannon disse que o governo dos Estados Unidos pode ter mantido em segredo as informações sobre o que sabia sobre Oswald antes do assassinato para esconder o que ele escreveu como possível incompetência e preguiça dos funcionários. Abre aspas para ele, a CIA tinha Oswald sob vigilância bastante agressiva enquanto ele estava lá, e isso foi apenas algumas semanas antes do assassinato. Há razões para acreditar que ele falou abertamente sobre matar Kennedy na Cidade do México e que as pessoas o ouviram dizer isso. As especulações sobre esses detalhes em torno do assassinato de Kennedy têm sido intensas ao longo das décadas, gerando inúmeras teorias da conspiração sobre vários atiradores e o envolvimento da União Soviética, da máfia e da CIA, como eu comentei. O novo lançamento alimentou especulações online desenfreadas e fez com que pessoas corressem para ler os documentos e compartilhar online o que eles poderiam significar. Mais uma vez, cuidado com os apressados. Como diz o velho deitado, o apressado come cru. Muitos documentos já eram públicos, mas as informações haviam sido redigidas. A última divulgação de documentos seguiu uma ordem do presidente Donald Trump, como eu mencionei para vocês. No mês passado, o FBI disse ter descoberto cerca de 2.400 novos registros relacionados ao assassinato. Jefferson Morley, presidente da Fundação Mary Farrell, um repositório de arquivos relacionados ao assassinato, então fica aí a dica de quem quer saber mais sobre isso, procura a Fundação Mary Farrell. Disse em comunicado postado na plataforma social Twitter, me recuso a chamar de X, que grande parte da superclassificação desenfreada de informações triviais
foi eliminada dos documentos. O momento da liberação atraiu críticas de um neto de Kennedy, o Jack Schlossberg. Em um post no Twitter, Schlossberg, sei lá como fala o nome dele, disse que o governo Trump não notificou os membros da família antes que o registro fossem tornados públicos. Uma surpresa total, mas não chocante, Schlossberg escreveu. Trump emitiu sua ordem executiva em janeiro, como eu já mencionei também. Uma bênção para os historiadores da Guerra Fria. Eu acho que é isso mesmo. Quem estuda a Guerra Fria, a minha amiga Laura, inclusive, professora da UFBA, que vai dar uma entrevista aqui no canal em breve, deve estar bastante ansiosa para ter acesso a esses documentos. Posso até trazer essa questão para discutir com ela nessa entrevista. O último lançamento também é uma bênção para os historiadores da Guerra Fria. Timothy Naftali, professor adjunto da Universidade de Colômbia, que está escrevendo um livro sobre a presidência de Kennedy, disse que os estudiosos agora parecem ter mais detalhes sobre as atividades de inteligência dos Estados Unidos sob a era Kennedy, mais do que qualquer outro presidente. Por exemplo, em outubro de 75, os senadores dos Estados Unidos estavam investigando o que a CIA sabia sobre Oswald. Em um memorando de outubro de 75, disse que considerava a agência não disponível. Uma versão desse memorando, divulgada em 2023, redigiu o nome do contato de segurança da CIA sobre o Oswald no México, bem como a identidade de alguém por trás da penetração na embaixada cubana lá no México, né? A versão mais recente mostra que o contato de segurança foi o presidente do México em 1975, ou seja, o agente da CIA que passou informações sobre o Oswald no México foi o próprio presidente mexicano Luis Echeverría Álvarez, que morreu em 2022 e que o próprio governo mexicano penetrou na embaixada cubana, ou seja, foi o próprio governo mexicano que fez esse serviço para a CIA de colocar um informante dentro da embaixada cubana. Isso é muito, muito interessante mesmo, né? Que vai nos falar a respeito das relações dos Estados Unidos com os países na América Latina e como essa filtração e essa participação dos Estados Unidos na dinâmica da política na América Latina se dá com conivência dos governos, né? Não é algo que às vezes os governos ou o país são simplesmente vítimas, mas há um conluio nessa atuação. Claro, muito por conta do poder de influência e financeiro que os Estados Unidos têm, também militar. Mas é importante a gente ressaltar isso, para a gente não criar uma história dos Estados Unidos como a história do imperialismo, como algo que acaba tirando parte da culpa das nossas próprias elites, dos nossos próprios governos, em relação aos eventos históricos que aqui no nosso continente se desenvolvem. Além disso, disse Naftali, antes do último lançamento, o governo havia tornado públicas cópias de listas de verificação diária presidencial de Johnson, de inteligência estrangeira altamente sensível nos dias após o assassinato de Kennedy, mas com grande parte do material redigido. Agora, disse ele, as pessoas podem ler o que o Johnson leu. É notável poder caminhar por esse mundo secreto, disse ele. Então, olha só, é de fato interessante, assim, né? O que o Johnson sabia sobre o assunto, hoje a gente consegue ter ideia. O que, em tese, vai poder afastar o próprio Johnson, ou não, do assassinato do Kennedy, né? Uma das teorias é a de que o Johnson agiu em conluio com o exército para matar o Kennedy, uma vez que o exército queria continuar no Vietnã e, supostamente, a ideia do Kennedy era sair do Vietnã. Alguns registros fornecem pequenos detalhes sobre as operações secretas. Documentos mostram que, em dezembro de 1963, o escritório do diretor da CIA estava recebendo mensagens e respondendo a agentes em Cuba que buscavam minar o governo de Fidel Castro. Um deles, em 9 de dezembro de 63, transmitiu uma das mensagens ao diretor de Cuba. Hoje, recuem as pistolas Magnum mais 100 balas. Acho que a tradução tá errada aqui, vou ver como é que tá no original. Today received the Magnum pistols, no bullets. Provavelmente aqui esse received é de received. Então hoje eu recebi as pistolas Magnum mais 100 balas. Acho que é isso. Aqui tem uma cópia do documento, do arquivo. E aí aqui segue com a fala do Naftali. Nós estamos lendo uma visão panorâmica da política externa dos Estados Unidos. E também estamos tendo uma visão panorâmica da ação secreta bem ali no terreno. Em um memorando de abril de 75, divulgado anteriormente, a CIA minimizou o que sabia sobre a visita de Oswald à cidade do México antes do assassinato. A embaixada cubana, né, onde aconteceu o episódio
das pistolas é a embaixada cubana no México, tá? Só para esclarecer. O memorando diz que a CIA gravou 3 telefonemas entre Oswald e um guarda da embaixada soviética, mas apenas o último Oswald se identificou. Agora estamos descobrindo quanto mais a CIA e o FBI sabiam antes do assassinato sobre Oswald, disse Shannon. E a questão é, por que eles não agiram com base nas informações em seus próprios arquivos? A próxima matéria que eu quero compartilhar aqui com vocês é a do New York Times. Os arquivos de Kennedy foram um fracasso? Não tenham pressa, dizem os historiadores. Nos tempos atuais, às vezes as pessoas vêm conversar comigo sobre coisa que acabou de acontecer e tudo mais, às vezes até mesmo em entrevistas aqui para a CNN, como querendo já saber o que vai acontecer e o que isso quis dizer. E para o historiador, o tempo ele passa numa outra velocidade, porque a gente sabe que tem coisas que são lá no futuro, vão ser lidas como não foi nada. E tem coisas que vão ser lidas como, ó, isso aqui foi fundamental, né? Então, quando a gente trabalha com um arquivo, com um documento, ou então quando a gente trabalha com textos mais amplos da história, a gente sabe que é preciso todo cuidado quando a gente está diante de uma grande bomba ou qualquer coisa do tipo. À primeira vista, como não existia nada específico sobre o Kennedy, o documento foi classificado como nhé. Né? Mas os historiadores estão falando, calma, pode ter coisas que vão se linkar com outras informações, com outros arquivos que a gente tem acesso. Talvez não esteja ali, mas na hora que a gente embaralhar as informações, a gente vai ter uma visão mais clara sobre o assunto. Então, escutem os historiadores. Fica a dica. Em junho de 1973, um funcionário da CIA escreveu um memorando a pedido de William Colby, o diretor da agência, listando várias maneiras pelas quais a CIA, para dizer delicadamente, excedeu seu estatuto ao longo dos anos. As 7 páginas desse memorando descreviam com naturalidade invasões ao consulado francês em Washington, ataques paramilitares planejados a instalações nucleares chinesas e injeções de um agente contaminante no açúcar cubano com destino à União Soviética. O memorando terminou com um aparte improvisado que o Colby fez sobre o ex-diretor da CIA na época, chamado John A. McCone. Finalmente, e isso refletirá a minha educação protestante no meio oeste, ou seja, finalmente isso reflete a minha criação protestante do meio oeste, as relações de McCone com o Vaticano, incluindo o Papa João XXIII e o Papa João Paulo VI, levantariam e poderiam levantar sobrancelhas em certos setores, escreveu o autor. Ou seja, a proximidade que a CIA tinha com o Vaticano no período em que McCone foi diretor. De fato, a gente já sabia desses relatórios por conta de uma espécie de comissão da verdade que surgiu na década de 70 e que investigava a relação da CIA nas invasões a países na América Latina, sobretudo. Foi apenas um parágrafo de cerca de 77 mil páginas que os arquivos nacionais postaram online essa semana. Aqui já são 77 mil páginas, né? Na notícia da Associated Press eram 60 mil. Até porque essa matéria do New York Times é mais recente. Saiu ontem, sexta-feira, final da tarde, como parte do último e supostamente o último lançamento da vasta coleção de documentos relacionados ao assassinato do presidente John F. Kennedy. Mas, para alguns dos estudiosos que imediatamente começaram a vasculhar os documentos, a breve passagem vista, não editada pela primeira vez, levantou sobrancelhas com certeza. Isso abre uma porta para toda uma história de colaboração entre o Vaticano e a CIA, o que, cara, seria exclusivo se pudéssemos obter documentos sobre isso, disse Peter Kornbluh, a analista sênior do Arquivo de Segurança Nacional, um centro de pesquisa independente da Universidade George Washington. Eu sou um estudante da George Washington University. É nóis. O que, é claro, acrescentou, vamos tentar fazer agora. A queda do documento pode ter sido uma decepção para aqueles que esperavam por revelações suculentas sobre o assassinato do Kennedy, mas para os estudiosos mergulhados na história das agências de inteligência e no lado secreto da política externa americana, houve muitas revelações. Tcharam! Tá vendo? É o que a gente estava falando. Eles incluem informações sobre o envolvimento da CIA em várias tentativas de golpe, interferência eleitoral em países ao redor do mundo e conexões que chegaram ao topo de alguns governos estrangeiros. Ver todos os documentos caírem repentinamente sem redações foi notável para os estudiosos. Essas redações que eles mencionam são espécies de sumário, de resumo
do que tem no arquivo, mas não o arquivo em si. Eu não pensei que viria para ver isso, disse o Kornbluth. O fato de o lançamento incluir tanto material sem conexão óbvia com o assassinato refletiu as amplas intenções da Lei de Coleta de Registros de Assassinato do presidente Kennedy, uma lei de 92, aprovada depois que o filme de Oliver Stone, JFK, provocou um ressurgimento da teoria da conspiração. A lei ordenou que todos os registros do governo relacionados ao assassinato e várias investigações fossem reunidos em um só lugar. Ah, entendi. Então os documentos relacionados ao Kennedy, por conta dessa lei de 92, passaram a agrupar não apenas documentos sobre o assassinato, mas todas as investigações que envolviam o governo Kennedy e a atuação da CIA, do FBI naquele período. Então por isso que tem muita coisa que não necessariamente diz respeito ao assassinato. Com algumas exceções para sigilo do grande júri, privacidade fiscal e preocupação com dados identificáveis da segurança nacional. E a lei definiu o registro relacionado a assassinatos de forma ampla, abrangendo uma série de documentos relacionados ao funcionamento interno e às operações secretas da CIA e do FBI, incluindo muitos reunidos pelo Comitê Church do Senado, estabelecido em 75 para investigar abusos cometidos pela agência de inteligência. Então, aqui duas coisas. Uma coisa que eu me antecipei, falando por que tem tanto documento da CIA que não diz respeito necessariamente ao assassinato do Kennedy, e aqui o Comitê Church do Senado, que é o que investigou a participação da CIA na invasão a países na América Latina, como eu também comentei aqui anteriormente. Antes dessa semana, 99% das cerca de 6 milhões de páginas da coleção já haviam sido tornadas públicas. Apenas alguns milhares de documentos permaneceram redigidos e apenas 50 retidos na íntegra, de acordo com as declarações anteriores dos arquivos. Tulsi Gabbard, que é a diretora de inteligência nacional, bastante polêmica por conta das suas relações com a Rússia, disse essa semana que apenas alguns documentos que permaneceram sob sigilo judicial por causa das regras do grande júri, que ainda eram secretos. O governo federal está trabalhando para que esses documentos sejam abertos, ou seja, pode ser que tenha o creme de la creme ainda para ser revelado. A divulgação do material recém não editado há muito era contestada pela CIA porque abriria mão dos nomes de suas fontes. O Trump mesmo, lá em 2016, alegou isso. Eu não vou revelar não vou revelar os documentos porque tem pessoas que ainda estão vivas e tal. Pode ser que ele estava falando do presidente do México, inclusive. Mas igualmente importante para a agência era o desejo de proteger sua arte de meados do século XX. Sua arte no sentido de fazer arte. Quão bem ela havia penetrado nas comunicações do governo egípcio ou a profundidade de seus contatos na França. Passagens não editadas nos novos documentos revelam como a CIA grampeou telefones na cidade de México em 62, embora isso possa ser interessante em um tipo de filme de espionagem da Guerra Fria. É interessante, né? Então não apenas historiadores, os cineastas também estão, assim, querendo pôr a mão nesses documentos. Mas, para os historiadores, as fontes e métodos bem guardados da agência são importantes para preencher o quadro histórico completo, que é o que o tio estava aqui explicando para vocês. E parte do novo material é surpreendente, disse eles. Frederick Logevall, um historiador de Harvard, que está trabalhando em uma biografia de Kennedy em vários volumes, disse que foi notável ver uma versão completa de um memorando não editado de 61 de Arthur Salinger Jr., um assessor de Kennedy, escrito logo após o fiasco da Baía dos Porcos, que é aquela tentativa de invasão por homens treinados pela CIA em Cuba, alertando sobre o crescente poder da CIA e pedindo que ela fosse reorganizada. Passagens recém-visíveis revelaram, entre outras coisas, que quase metade dos oficiais políticos nas embaixadas americanas em todo o mundo estavam trabalhando para a CIA. Isso é surpreendente, disse o Logevall. Comunistas que vão falar, tá vendo, Sorrilha? Eu avisei! Ele também citou um memorando de 41 páginas de atas de reuniões entre 62 e 63 do Conselho Consultivo de Inteligência Estrangeira do presidente, que incluía muitos novos detalhes sugestivos, incluindo alguns relacionados à vigilância dos esforços da China para desenvolver uma bomba nuclear. Isso apareceu também na outra reportagem. Houve também um relatório não editado de 67 do inspetor-geral da CIA sobre o assassinato do ditador dominicano Rafael Trujillo em 1961, que agora mostra os nomes de todos os agentes da CIA envolvidos
envolvidos na trama. Sem a lei de 92, tudo isso provavelmente estaria trancado a 7 chaves para sempre. Tá vendo? Olha só que interessante. Aquela lei de 92 que pediu para colocar tudo o que a CIA e o FBI fizeram durante a época do mandato do Kennedy fez com que hoje a gente tivesse acesso a esses documentos. Então, atiraram no que viram e acertaram no que não viram. A revelação das identidades das fontes causa profunda angústia à CIA, por princípios e porque mina os esforços para recrutar fontes hoje. Parece que a CIA não gostou muito, né? Essas relações são secretas por uma razão, disse Nicholas Dujmovic, um historiador aposentado da CIA. Se as pessoas não querem que os outros saibam que estavam cooperando com a CIA por qualquer motivo, temos a obrigação moral de manter essas relações em segredo, porque esse foi o acordo. Isso mina a possibilidade, então, de hoje a CIA fazer novos acordos, né? As pessoas falam assim, tá, e no futuro? Vocês vão revelar que foi a gente? Arturo Jiménez Bacardi, historiador da Universidade do Sul da Flórida e pesquisador do Arquivo de Segurança Nacional, disse que os documentos também revelaram esforços para interferir nas eleições da Finlândia, Peru e Somália, que haviam sido rumores, mas não documentados, ou totalmente desconhecidos. Qual será que tenha sido a eleição peruana? Eu apostaria que foi a eleição do Haya de la Torre. Pode ter sido a eleição do Haya de la Torre. Muito provavelmente foi a eleição de 1962. O Vítor Raul Haya de la Torre, o representante da APRA, se elegeu, e aí as Forças Armadas falaram que o resultado foi ilegítimo, fizeram uma nova eleição, e aí em 63 o Fernando Belaún de Terry se elegeu e depois seria deposto em 68 pelas próprias Forças Armadas. Eu aposto que foi essa, de 62. Então tem vários amigos apristas lá no Peru que devem estar ansiosos para mexer com esses documentos também. Tá vendo só como é interessante, né? Esses documentos trazem muitas outras informações, não apenas sobre o Kennedy, e os historiadores, como eu, devem estar comemorando de fato que esses arquivos vieram à tona. Também havia novas informações, disse ele, sobre o movimento da CIA em golpes fracassados e bem-sucedidos em vários países, incluindo Brasil, Haiti e o que hoje é a Guiana. Do Brasil, pode ser a tentativa do JK? Não, a do JK foi 55, não sei. Eu acho que teve uma em 59. Eu acho que teve uma tentativa, que na verdade não sei se foi visto na época como tentativa de golpe. 59, que envolveu Brizola. Bom, você que estuda Brasil, escreve aqui nos comentários, me ajuda aí, por favor. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Um relatório do inspetor-geral da CIA de 64 sobre o funcionamento da estação da agência na Cidade do México foi particularmente significativo, disse ele, porque continha um dos relatos mais detalhados disponíveis de como a agência organizou suas operações terrestres. Uma versão fortemente editada foi lançada em 2022, mas passagens recém-visíveis revelaram que Adolfo López Mateos, outro presidente do México, havia aprovado uma operação de vigilância conjunta contra os soviéticos no México. O memorando também descreveu um projeto altamente bem-sucedido voltado para alvos rurais e camponeses, liderado por um padre católico que criou uma extensa rede de grupos de jovens cooperativistas de crédito, cooperativas agrícolas e centros de estudos. Presumivelmente, disse Jiménez Bacardi, para garantir que as pessoas não sigam o caminho soviético. A Casa Branca disse na quinta-feira que todos os documentos confidenciais restantes na coleção estão agora abertos para pesquisas no Arquivo Nacional, com páginas adicionais ainda definidas para serem digitalizadas e postadas online nos próximos dias. Ou seja, então, se você estiver em Washington, corra para o National Archives, que os arquivos que não estão digitalizados já estão disponíveis mesmo assim. Jiménez Bacardi disse que estava ansioso para ver as entrevistas do Comitê Church e os depoimentos de ex-diretores da CIA, mas ainda não os encontrou. As peças foram incluídas em versões anteriores, mas ainda há segredos nesses depoimentos. Beleza? Vamos passar aqui para a nossa última matéria, que é da BBC. 4 conclusões principais do lançamento de arquivos do JFK.
Os entusiastas estão se debruçando sobre milhares de documentos recém-divulgados relacionados à investigação do assassinato do presidente John F. Kennedy. Como muitos especialistas esperavam, este último lançamento do governo Trump não responde a todas as perguntas persistentes sobre um dos pontos de virada históricos dos Estados Unidos, o assassinato de Kennedy em 63 em Dallas, Texas. Mas o lote mais recente inclui documentos que agora estão em sua maioria ou totalmente não editados, porque antes elas apareciam com aquelas tarjas pretas, né, que encobriam o nome de pessoas e tudo mais, agora elas estão free para quem quiser ver. Uma investigação do governo dos Estados Unidos na década de 60 concluiu que Lee Harvey Oswald, um ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos que a certa altura desertou para a então União Soviética, agiu sozinho quando atirou na carreata de Kennedy de um prédio próximo. No entanto, o caso ainda levanta questões, juntamente com teorias da conspiração selvagens. Aliás, tem uma coisa que eu acho que eu não vi ninguém comentando, é se apareceu alguma coisa sobre OVNIs que a CIA esteja encobrindo, ou o FBI estejam encobrindo e que estejam nesses documentos, né? Vou ter que correr lá nos conspiracionistas para ver o que eles estão falando sobre isso. Mais de 60 anos depois, e é improvável que o último lançamento mude isso. Muito provavelmente, para desespero de muitos, talvez a versão oficial será de fato a oficial pro resto da vida. Vamos dar uma olhada nos 4 itens que a BBC levanta. Nós sabemos mais sobre o Lee Harvey Oswald, mas sem bombas. Os documentos lançam luz sobre a forte vigilância da CIA sobre Oswald, disse Jefferson Morley, ex-repórter do Washington Post e editor do Fatos JFK Blog. Ele apareceu em outra reportagem que nós lemos. Esse é um assunto de profundo interesse para a CIA, muito antes do assassinato, e a extensão disso ficou clara agora, ou seja, o monitoramento que a CIA tinha sobre o Oswald. Muitos dos novos documentos já foram lançados antes, mas agora versões mais completas estão disponíveis, embora os especialistas ainda estejam vasculhando. Nenhuma história chocante veio à tona. Ainda assim, Morley chama isso de a notícia mais empolgante em torno dos discos deve ser arquivos, files, de JFK desde a década de 90. Vários documentos muito importantes vieram a público, disse ele. Os especialistas, portanto, elogiaram o lançamento como um passo à frente para a transparência. No passado, centenas de milhares de documentos foram disponibilizados, mas foram parcialmente redigidos. Já expliquei o que isso significa. Outros foram retidos com autoridades citando preocupações com a segurança nacional. Philip Shannon, que escreveu um livro de 2013 sobre o assassinato, disse à Associated Press, já lemos esse arquivo, que documentos divulgados anteriormente descreviam a viagem de Oswald fez à cidade do México em setembro de 63, meses antes do assassinato. A CIA estava monitorando o Oswald naquela época, disse ele. De acordo com a Associated Press, há razões para acreditar que ele falou abertamente sobre matar Kennedy na cidade do México. Já lemos isso na outra matéria. Em um memorando de abril de 75, o memorando Church, já comentamos sobre ele, a CIA minimizou o que sabia sobre a viagem de Oswald para o México e informou a Associated Press. Pelo que a gente sabe agora, não é bem verdade. Assim, inclusive, tinha 3 telefonemas do Lee Harvey Oswald grampeados. Essa foto aqui é bastante interessante. A sombra dele, né, deixa ele parecido com certa pessoa. Esse é o Lee Harvey Oswald, para quem não conhecia até agora. Segundo, os métodos de inteligências revelados. Vários métodos lançaram luz sobre o relacionamento de Kennedy com a CIA antes de sua morte e sobre as técnicas de coleta de inteligência, dando uma janela para as operações da Guerra Fria. Um memorando recém não editado revela uma versão mais completa de uma nota escrita pelo assessor do Kennedy, o Salinger. Já comentamos isso aqui também, de que o governo estava começando a perder o controle sobre a CIA e que isso precisava ser refeito. Então já falamos sobre isso aqui também. Velhas teorias ressuscitadas. Então, alguns relatos online bem conhecidos alegaram que os documentos recentes revelam novos detalhes sobre supostas conspirações há muito tempo contra Kennedy, embora algumas das supostas revelações sejam públicas há anos. Eles incluem várias postagens virais sobre Gary Underhill, um agente de inteligência militar da CIA na Segunda Guerra Mundial. Underhill teria afirmado que uma cabala de agentes, o termo deve estar errado, deve ser um conjunto de agentes da CIA, estava por trás do assassinato do Kennedy, uma teoria que foi abertamente publicada na Rampart, que era uma revista de esquerda, em 67. A morte de Underhill em 64 foi considerada suicídio, mas a revista também lançou dúvidas sobre isso. Fotos de um memorando de 7 páginas em relação ao Sr. Underhill se tornou viral na terça-feira, mas a maior
parte não é nova. Sua história tem sido discutida online há muito tempo e o memorando da CIA mencionando isso foi lançado pela primeira vez em 2017, lá na primeira passagem do Trump como presidente. Apenas algumas frases em uma página do memorando foram recentemente não editadas na versão mais recente e, crucialmente, a teoria é baseada em um relato de segunda mão publicada após a morte de Underhill e não incluiu evidências concretas. Então a teoria ainda se sustenta em relatos de segunda mão e não nos documentos existentes atualmente, e que essas versões de segunda mão sequer tinham evidências históricas. São interpretações, ilações sobre o acontecido. Então ainda não dá pra gente cravar que a CIA participou do assassinato do Kennedy. Último item levantado pela BBC: os arquivos não foram editados. Uma lei de 92 exigia que todos os documentos relacionados ao assassinato fossem divulgados dentro de 25 anos, mas essa lei também incluía exceções de segurança nacional. A pressão por maior transparência levou a mais lançamentos ao longo do tempo. Tanto o presidente Trump em seu primeiro mandato, quanto Biden em 2023 divulgaram lotes de documentos. Antes do novo lançamento, Trump disse que pediu à sua equipe que não redigisse nada deles. Isso não parece ser inteiramente o caso. Os novos documentos ainda têm algumas redações. No entanto, os especialistas concordam amplamente que o último lançamento foi um passo à frente para a transparência. Os jornalistas Morley do JFK Files disse que há mais documentos dos arquivos nacionais ainda a serem divulgados e outros mantidos pela CIA e pela FBI que ainda não foram contabilizados, mesmo que possa haver mais lançamentos por vir, bem como lançamentos prometidos sobre os assassinatos de Robert F. Kennedy e de Martin Luther King. As questões em torno do assassinato de Kennedy quase certamente continuarão. Sempre que houver um assassinato, haverá debates e até certo ponto haverá teorias da conspiração, disse Barrett, o historiador da Vilha Nova. Isso não vai mudar por causa desse ou de quaisquer outros documentos. Para nós historiadores não há novidade, né? Por mais que a gente fale, olha, os documentos não apontam para isso, olha, a evidências são essas, olha, isso aqui são apenas ilações, não existe comprovação documental, não há ancoragem histórica ou documental para afirmar tal coisa. Sempre haverá um sujeito em um podcast para dizer que nós somos parte da conspiração e que tudo que nós ensinamos em sala de aula é mentira. Mas uma terça-feira qualquer na vida de um historiador. Bom, então é isso. Nada de novo sobre o front. A divulgação dos documentos foi extremamente importante porque revela várias outras questões que tratam do funcionamento da CIA e do seu poder de influência. Os professores de história contemporânea que tratam do século XX, mais especificamente da Guerra Fria, que não é meu caso, devem estar em polvorosa e, sem dúvida alguma, nós teremos novidades no campo da historiografia daqui por diante. Porém, repouso e caldo de galinha nunca são demais. É preciso que tenhamos acesso aos documentos, que a gente cruze essas informações com outras informações que já existem para assim elaborarmos as nossas conclusões sobre isso. É o que todo historiador deve fazer e a grande maioria faz isso. Sobre o Kennedy, alguma frustração. Sobre OVNIs, até agora, nenhuma grande revelação. E é assim que terminamos o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo e se chegou até aqui é porque gostou, então deixa um like, se inscreva no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, e considere se transformar num membro apoiador aqui do canal. E claro, compartilhe esse vídeo com um amigo ou uma amiga, beleza? Nos vemos na próxima, um grande abraço, see ya!